Vamos iniciar esta nossa reflexão e antes da gente iniciar eu quero dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando para refletir juntos esses ensinamentos de Jesus Cristo logo após a sua ressurreição. E vamos iniciar então com o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus então lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse novamente: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirão, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra uma realidade muito interessante. Jesus chega diante dos apóstolos numa situação inesperada. Eles estavam pescando e muitos desses apóstolos eram pescadores. E Jesus chega no meio deles, sem que eles estejam imaginando que Jesus
poderia estar ali, e João reconhece que era Jesus e ele fala, é o Senhor. E aí Pedro, todo envergonhado, começa a se sentir sem saber o que fazer e ele então se joga na água, mas Jesus chama os apóstolos e começa a conversar com eles e prepara um alimento para eles. É interessante a gente perceber o seguinte, o que Jesus faz, chama os apóstolos para uma refeição. Assim como eu fiz, vocês devem fazer. E ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Vejam que interessante. Jesus, por ser o Filho de Deus, não necessita que ninguém dê para ele alguma coisa para comer, porque ele, feito uma pessoa, ele tinha os seus recursos, ele tinha os seus meios de comer. Mas ele queria, junto com os seus seguidores, os seus amigos, os seus apóstolos, aqueles que foram designados por ele para levar essa mensagem do Evangelho para as pessoas, ele queria, junto com eles, fazer uma refeição, mesmo depois da ressurreição, para que os apóstolos pudessem entender que Jesus realmente ressuscita e está no meio deles, está fazendo refeição com eles. Por isso essa pergunta, vocês têm o que comer, ressoa até hoje para cada um de nós. Quando Jesus hoje ainda nos pergunta, vocês têm o que comer? Vocês têm o que levar de refeição para as outras pessoas? Vocês têm o que doar para as outras pessoas, um pouquinho que sobra para você, para que os outros também tenham o que comer? É uma reflexão que nós precisamos fazer a cada um de nós, todos os dias, pensando exatamente naquilo que Jesus deixou como verdade para nós. O amor a Deus e também o amor ao próximo. E o amor ao próximo significa levar a eles tudo aquilo que eles precisam para ter uma vida digna. Se a gente não conseguir construir uma humanidade que possa dar para as pessoas uma vida digna, nós não estamos vivendo verdadeiramente os ensinamentos de Jesus Cristo. Pense nisso. Vamos pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos e nos encha de coragem para vivermos profundamente os ensinamentos de seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.